Você já parou para pensar em quantas guerras, mortes e injustiças foram feitas em nome da religião? Quantas vezes líderes religiosos que deveriam guiar pessoas para Deus se envolveram em política suja, apoiaram violência e enriqueceram às custas da fé das pessoas comuns? Se você já se sentiu enganado ou até revoltado com atitudes de líderes religiosos, saiba que a Bíblia já avisava que isso iria acontecer. E hoje nós vamos ver como as religiões falsas afastam as pessoas de Deus não apenas pelo que ensinam, mas principalmente pelo que fazem. E no final deste vídeo, eu vou fazer uma oração especial, pedindo que Deus nos ajude a não sermos enganados pelas ações desses falsos líderes. Então fica comigo até o fim, porque você não vai querer perder nada desse vídeo e essa oração poderosa. Pecados que se acumulam até o céu. A Bíblia descreve as falsas religiões em termos fortes. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 5, lemos: seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas injustiças. Isso mostra que as práticas das religiões falsas não passam despercebidas. Pelo contrário, elas crescem como uma pilha de pecados diante de Deus. Essas religiões não tratam as pessoas com amor, não agem como Jesus ensinou. Ao invés disso, acumulam escândalos, abusos e crimes. Meu querido e minha querida, antes de continuar com nosso vídeo, peço que você escreva nos comentários a seguinte frase: eu quero seguir a verdade de Deus, não as obras dos homens. Isso é uma declaração de fé e também um incentivo para outros que lerem seus comentários. Você já parou para pensar como a mistura entre religião e política moldou nossa história? Por séculos, vimos líderes religiosos apoiando governos, influenciando decisões e muitas vezes causando divisões profundas na sociedade. É interessante notar que Jesus, uma das maiores referências espirituais da história, nunca usou a política para difundir sua mensagem. Ele mostrou que a verdadeira fé independe de alianças com governos ou partidos. Mas ao longo do tempo, vimos o oposto acontecer. Desde a Inquisição até os dias atuais, algumas instituições religiosas buscaram poder através da política, causando divisões em comunidades e famílias. O mais triste é que essa mistura acabou afastando muitas pessoas da espiritualidade. Quando alguém confunde as ações humanas dessas instituições com a própria fé, acaba se distanciando do verdadeiro significado da espiritualidade. Vale refletir. Será que precisamos mesmo misturar fé com política para viver nossa espiritualidade? Isso cumpre exatamente o que a Bíblia já advertia. Em Apocalipse capítulo 17, que fala da prostituta que se alia aos reis da terra, representando claramente essa mistura indevida entre religião e política. A Bíblia diz em João capítulo 18, versículo 36, palavras de Jesus: o meu reino não é parte deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue. Jesus nunca misturou a fé verdadeira com política. Mas as religiões falsas fazem exatamente o contrário. E o resultado é claro: violência, corrupção, divisão e afastamento das pessoas de Deus. Luxo dos líderes religiosos. Outro exemplo claro de como as religiões falsas afastam as pessoas de Deus é o luxo exagerado de muitos líderes religiosos. Mansões milionárias, carros importados, relógios caríssimos, viagens em classe executiva e até aviões particulares se tornaram símbolos de status entre alguns que afirmam ser representantes de Deus. Enquanto isso, os fiéis, muitas vezes humildes, lutando para pagar suas contas e sustentar suas famílias, são pressionados a dar ofertas e contribuições que ultrapassam suas condições. Esses recursos, em vez de serem usados para ajudar os necessitados, são direcionados para alimentar o luxo de poucos. Isso contrasta totalmente com o exemplo de Jesus. Ele disse em Mateus capítulo 8, versículo 20, as raposas
têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus viveu de forma simples, andando entre o povo, sem ostentação, sem riquezas. Ele nunca explorou ninguém, mas ao contrário, multiplicou pães e peixes para alimentar os famintos, curou gratuitamente os doentes e deu tudo de si pelos outros. O apóstolo Paulo reforça essa mesma ideia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Nós não somos como tantos outros que comercializam a palavra de Deus. Ao contrário, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Infelizmente, hoje muitos transformaram a fé em um negócio altamente lucrativo. A religião se tornou um verdadeiro mercado, onde a salvação é apresentada como produto e o dízimo ou a oferta como pagamento. E qual o resultado disso? Pessoas enganadas e exploradas, escândalos que mancham a imagem da fé, decepção e afastamento de Deus, pois muitos confundem esses falsos líderes com a própria religião verdadeira. O próprio Jesus nos advertiu, em Mateus capítulo 23, versículos 25 ao 28. Contra líderes hipócritas que se preocupam com a aparência externa, mas por dentro estão cheios de avareza e corrupção. Assim, o luxo e a ostentação de falsos líderes são provas claras de que eles não seguem a Cristo. Seus frutos denunciam quem realmente são exploradores da fé e não pastores do rebanho de Deus. Como isso afeta as pessoas. Agora pense comigo, quando uma pessoa olha para essas atitudes, guerras apoiadas por religião, luxo de líderes, abusos escondidos, o que ela sente? Muitas vezes, nojo, revolta ou até descrença total em Deus. Quantos deixaram de acreditar no Criador porque confundiram as obras das falsas religiões com o próprio Deus? Esse é o maior triunfo delas. Afastar milhões de corações do verdadeiro Deus, usando as próprias ações. E isso cumpre exatamente o alerta da Bíblia. Os falsos líderes dizem que conhecem a Deus, mas na prática mostram o contrário. A verdade que aproxima. Mas a boa notícia é que Deus não compactua com isso. Ele vê, ele sabe, e a Bíblia garante que em breve todas essas religiões falsas serão julgadas. Enquanto isso, nós podemos escolher não ser enganados. Podemos decidir seguir a Jesus de verdade, pelo que ele ensinou e praticou. Um caminho de amor, simplicidade, justiça e fé sincera. Meu querido e minha querida, como prometido no início do vídeo, vamos falar com Deus através da oração. Abaixe sua cabeça, feche os olhos se possível e vamos orar. Pai Celestial, nos colocamos diante de Ti em humildade para agradecer por mais um dia de vida, pela saúde, pela família e por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Reconhecemos que muitos líderes religiosos têm afastado as pessoas do Senhor com suas obras. Vemos líderes que exploram o povo, que se enriquecem às custas da fé sincera de homens e mulheres simples. Enquanto muitos sofrem para sustentar suas famílias, eles vivem em luxo, acumulam bens e ostentam riquezas que nada têm a ver com o exemplo de Jesus. Sabemos que o teu filho viveu de forma humilde, servindo e cuidando dos necessitados, e nunca transformou a fé em um comércio. Por isso, pedimos, abre os nossos olhos espirituais, para não sermos enganados por aqueles que comercializam a Tua palavra. Senhor, dá-nos discernimento para distinguir a verdade da mentira, os frutos bons dos frutos maus. Dá-nos coragem para não seguir tradições humanas ou aparências de religiosidade, mas sim, o caminho puro de Cristo baseado no amor, na justiça e na simplicidade. Pedimos também por todos que já foram enganados ou se afastaram de Ti por causa das atitudes desses falsos líderes. Toca os corações deles, mostra-lhes que o Senhor é diferente, que Tu és justo, amoroso e fiel, que nunca deixemos que a ostentação dos homens obscureça a verdadeira luz de Jesus.
que possamos seguir somente a verdade que liberta, sem medo e com fé firme até o fim. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meu querido e minha querida, com certeza, essa mensagem abriu seus olhos e sua mente em relação às religiões falsas, e que essa oração te abençoou grandemente. Por isso peço que não para tirar proveito como alguns líderes religiosos fazem, mas como sinônimo de gratidão, peço uma singela contribuição para manter esse canal. Considere fazer uma oferta de amor para a nossa obra através da chave Pix, na descrição e no primeiro comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho de notificações para você não perder nossos próximos vídeos, e também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo entrega valor para as pessoas. E por fim, compartilhe com mais pessoas, para que sejam abençoadas e parem de ser enganadas por falsas religiões. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.